Bom dia, minhas amadas e queridas irmãs, tudo bem com vocês? Aqui é a Suzy. Hoje daremos continuidade à leitura bíblica anual. Leremos o dia 336 de 365 dias. Iniciaremos a nossa leitura lendo Daniel, capítulo 9, do verso 1 ao capítulo 11, verso 1. Depois leremos Primeira Carta de João, capítulo 2, do verso 18 ao capítulo 3, verso 6. Depois leremos todo o Salmo 121 e, para finalizar, leremos Provérbios, capítulo 28, verso 27 e 28. Vamos então iniciar nossa leitura? No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado aos profetas Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestidos de panos de saco e sentado na cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão. Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos mal e fomos rebeldes, afastamo-nos de todos os teus mandamentos e de todos os teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. Aí ti, ó Senhor, permanece a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha, como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto que estão perto como os que estão longe, em todas as terras para onde os expulsastes, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, pois temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por meio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a sua voz. Por isso, as maldições que estão escritas nas leis de Moisés, servos de Deus, e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes, debaixo do céu, havia acontecido algo como o que aconteceu com Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Mas mesmo assim, não podemos implorar o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. O Senhor tinha preparado este mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor, nosso Deus, é justo em tudo o que faz, e nós não obedecemos à sua voz. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e adquiriste a fama que tens até os dias de hoje. Nós temos pecado e cometido iniquidade. O Senhor, segundo todas as suas justiças, afasta a tua ira e o teu furor de toda a cidade de Jerusalém e de todo o santo monte, porque, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e todo o seu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. E agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo. Por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o seu santuário.
que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lança-nos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do povo de Israel e lançava a minha súplica diante do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. 70 semanas serão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Saiba e entenda isso. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das 72 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e as ofertas de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, nem provei carne nem vinho, e não me ungi com óleo algum, até que passasse as 3 semanas. No dia 24 do 1º mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de ufaz na cintura. O seu corpo era como o berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos eram como tochas de fogo, e os seus braços, seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz de suas palavras era como o barulho de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram, nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho e contemplei essa grande visão e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentidos, com o rosto em terra. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que eu vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus.
Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei aqui com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Enquanto ele me dizia essas palavras, dirigi o olhar para o chão e fiquei mudo. Então um ser semelhante aos filhos dos homens me tocou nos lábios e passei a falar. Eu disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, essa visão me causou muita dor e eu fiquei sem força alguma. Como pode este seu servo falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta nenhuma força e quase não posso respirar. Então aquele ser semelhante a um homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu, e disse: Não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se, sim, anime-se. Enquanto ele estava comigo, fiquei fortalecido e disse: Fale agora, meu senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. E ele disse: Você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. E na sua luta contra eles, não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora leremos 1 João, do capítulo 2, o verso 18 ao capítulo 3, verso 6. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Eles sairão do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas você tem a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, este não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouvirem desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam deles permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção deles os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei.
E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanecer nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Agora leremos todo o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a sombra à tua direita. De dia não lhe fará mal o sol, e nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Para finalizar, leremos Provérbios, capítulo 28, versos 27 e 28. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas o que fecha os olhos para eles será coberto de maldições. Quando os maus se levantam, as pessoas se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra.